boca seca, pulso acelerado, náuseas, dor de cabeça, tontura, visão embaçada. Milhões de pessoas estão sob efeitos de drogas no Brasil, até as crianças. Um drama que ameaça o futuro do país. Cada vez mais, crianças são rotuladas de hiperativas ou de sofrerem de déficit de atenção. Em vez de analisarmos o contexto da vida e da educação que damos às crianças, a medicalização tem sido a opção mais cômoda. As vendas de remédios que prometem curar esses problemas cresceram 16 vezes entre 2000 e 2008 no Brasil. Quando classificamos essas crianças como doentes, corremos o risco de projetar nelas nossas próprias carências. Muitos dos profissionais que lidam com as crianças e as próprias famílias também sofrem de estafa, depressão, ansiedade ou síndrome de pânico. A venda de remédios para esses males aumenta cerca de 40% desde 2005. Drogas para dormir, drogas para acordar, drogas para trabalhar, drogas para estudar. Não nos damos conta de nossos próprios vícios, nem do crescente processo de medicalização em que vivemos. Muitas vezes continuamos nos drogando sem encarar as causas dos problemas. Quando falamos em drogas, a grande maioria pensa em crack ou maconha. Muitos até se lembram que o álcool e o cigarro são as drogas que mais matam, mas poucos pensam nos hábitos viciosos aos quais nos acostumamos, em especial nas grandes cidades. Ao enfrentarmos um problema social, como o fenômeno do uso do crack, por exemplo, somos induzidos a aceitar a ideia de que a droga é o X do problema e que só a internação resolve, como se uma substância fosse a única responsável pela degradação social em que vivemos. Mas afinal, o que são drogas? A palavra droga provavelmente começou a ser usada na Holanda no século XV. Se referia aos produtos trazidos de longe, em especial aos temperos como cravo, canela, as pimentas e outras especiarias usadas para preservar a comida e dar sabor à vida. Além de temperar, muitas dessas chamadas drogas já eram usadas há milênios para curar, estimular, acalmar, mas também para alterar a consciência e buscar outras formas de conexões espirituais. O apetite dos europeus por estes produtos alimentou disputas entre reis e comerciantes pela descoberta e controle de novas rotas comerciais. Isso levou à colonização de vastos territórios e à massificação do tráfico de seres humanos como escravos. Com os lucros desses comércios, além de madeira, ouro, prata e os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, nasceu um novo estilo de vida baseado na cidade e no consumo. Isso causou mudanças que influenciam praticamente o planeta inteiro até hoje. Entre os frutos dessas mudanças, piorada pela destruição ambiental, o recente aumento dos casos de depressão, ansiedade e outros problemas mentais nos mostram que precisamos repensar esse modelo. A pressão para que nos moldemos a um padrão único de comportamento chega desde a infância de várias maneiras a várias gerações. As dificuldades em lidar com essas tensões, ao mesmo tempo em que somos levados a ignorar a insustentabilidade e a desigualdade desse sistema, é um dos fatores que levam ao adoecimento de nosso planeta e seus habitantes. As indústrias, em especial a farmacêutica, bancam grande parte dos trabalhos científicos e tentam nos convencer que essas angústias podem ser medicadas. Seres humanos não são máquinas, e uma sociedade doente não pode continuar classificando e medicando alguns, enquanto nega direitos fundamentais a uma imensa maioria que não se encaixa no mundo idealizado da propaganda. Nós e nossas crianças precisamos de afeto, dedicação e de um sistema de educação centrado no respeito e solidariedade. Entender e repensar nossas cidades, nossas escolas, nossas economias é fundamental. Se informe e participe do debate sobre medicalização. Obrigado, viu, gente? Agradeço a todo mundo aí. Obrigada, Rodrigo. Pessoal, eu vou passar a palavra imediatamente à senhora Vera Porto, para nos falar sobre prevenção. Nós vamos avançar no horário, por isso, considerando que avançar no horário está contra a primeira combinação, eu entendo que, assim, se você não discorda, vai ter a apresentação da Vera e depois, no momento das perguntas e respostas, até para respeitar a fala da Vera, quem quiser sair
pode sair. Mas eu convido que permaneçam, vamos assistir a fala da Vera, e depois, no momento das perguntas, que vão ser alguns minutos no final, quem quiser, tá? Pode se tirar. Vera, fica à vontade, está com você. Me diz qual que era o primeiro combinado? Oi? O primeiro combinado, qual que era? De horário? É que nós encerraríamos às 4h. 4? Uhum. Bom, então... Vamos avançar, fique à vontade. Boa tarde. Eu gostaria de, inicialmente, saber de vocês qual que é a expectativa. Vocês estão aqui num fórum cujo nome é de enfrentamento ao crack e outras drogas. Inicialmente, eu queria saber... a maior parte das pessoas aqui, vejo que temos estudantes e técnicos, e como a minha fala é sobre a federação que eu represento, que é de Amor Exigente, eu gostaria de saber, já de cara, quem é que já ouviu falar nisso, Amor Exigente. Levanta a mão, por favor. Muito bem, obrigada. Bom, já ouviu falar, só que eu vou reapresentar vocês, porque eu sei que muita gente já ouviu falar, principalmente aqui em Campinas, por causa de essa instituição, esse movimento, ter sido fundado pelo padre Haroldo Ram, que é muito conhecido na região. Então, sabe-se, muitas pessoas sabem que isso é coisa do padre Haroldo. Mas essa instituição tem muitos anos, essa entidade tem muitos anos, e a partir da fundação, muita coisa já aconteceu, sempre com ele. Mas ela tem umas características, então eu vou reapresentar a vocês o Amor Exigente, para depois falar o que o Amor Exigente está fazendo com prevenção, como a Karina falou. Então, de início, o que eu quero dizer a vocês é assim, quando se fala em enfrentamento, que palavra vem para... Essa palavra traz a vocês que pensamentos? Não é de confronto, não, vamos contra, não é isso? Então, para ir contra, a Lúcia está sujeita... desculpa, outra vez. A Lúcia, a Karina, ela está pensando no confrontamento, mas de um lado muito bom, que é a prevenção. Então, essa palavra enfrentamento nos remete a contra, confronto, sim, mas de uma maneira meio que assim, subreptícia, sem se sentir. É a prevenção que tem que acontecer de uma maneira muito tranquila, muito meio que parecido com a droga. Como a droga fez? Como que a droga entrou? Ela não veio de uma vez.
ela veio devagarinho e a prevenção está indo devagar, porque não tem como ser diferente. Então, o amor exigente está nessa intenção de trabalhar a prevenção, não repressão. É a prevenção. E de que maneira? Eu vou discorrer sobre o que eu preparei para vocês, falando sobre o amor exigente, e aí até o final, que vão ser alguns minutos, de acordo com o tempo, e nós vamos ver se vai dar para vocês terem essa noção exata do que é esse tal de amor exigente. Sabe por que eu digo esse tal de amor exigente? Porque quando eu procurei o amor exigente, há 23 anos atrás, porque estava com um problema na minha família, eu achei muito estranho esse nome. Amor exigente. Amor não... Quer dizer, amor vai exigir? Que tipo de amor é esse? Então, o nome que veio em decorrência da proposta que nasceu nos Estados Unidos, esse nome soa meio diferente. Então, a gente não sabe bem, quando diz amor exigente, o que é. É diferente de outras entidades que a gente, já no nome, a gente sabe o que é, não é? Quando se fala alcoólicos anônimos, você já sabe, está falando de alcoolismo. Amor exigente, estamos falando de amor, e ainda amor que exige. Vamos ver o que é isso. Aí, nós estamos vendo aí o mapa do Brasil, tendo o Uruguai e a Argentina colocados ali junto, está mostrando onde tem atuação o grupo Amor Exigente, o movimento Amor Exigente. Como vocês veem, em todos os estados brasileiros, além da Argentina e do Uruguai. Então, não é alguma coisinha que surgiu aí, está em Campinas, e surgiu, parece que anda, mas não anda. Não, não é. É uma proposta que está solidificada, ela já existe e prova o funcionamento. Ela traz benefícios para a família que procura, principalmente família. Então, o amor exigente em números. O que são grupos? Está ali dizendo, grupos no Brasil. Grupos são reunião de pessoas que procuram, porque querem saber sobre o problema da droga e como administrar esse problema quando ele aparece na sociedade como um todo, não só na própria família. Porque nós todos estamos envolvidos com essa problemática. Porque se eu não uso, se na minha casa não tem ninguém que usa, nós somos, muitas vezes, abatidos por esse problema que alguém perto de mim faz uso. Ou porque eu sou roubada, ou porque há violência na sala do meu filho, na escola. Então, de alguma maneira, nós somos afetados. Então, os grupos no Brasil todo, cadastrados na federação, que nós somos uma federação Amor Exigente. Então, a federação, ela reúne todos os grupos. Esses grupos funcionam semanalmente. Então, são grupos de pessoas que se reúnem semanalmente por 2 horas. E ali trabalham esse problema da dependência química e de outros comportamentos inadequados. Os atendimentos mensais chegam a somar 100 mil. O que são esses atendimentos mensais? São as pessoas que procuram amor exigente. Então, a formação desses grupos por mês dá uma base de 100 mil pessoas procurando o amor exigente. Os voluntários são
por volta de 10 mil voluntários, pessoas que, como eu, trabalham no Amor Exigente. Então, sempre com voluntários. E fora do Brasil, nós temos um grupo na Argentina e 13 no Uruguai. Tem crescido muito o número de grupos no Uruguai. Pode passar. Desde quando tem esse grupo Amor Exigente? Por sinal que ele nasceu aqui em Campinas, né? Então, desde quando? Há 26 anos começaram a funcionar grupos. Grupos de pessoas que se reuniam pensando esse problema. Só que a federação, que essa congregação de todos os grupos, já existe desde 1994. Então, em Campinas funciona a sede do Amor Exigente. É de onde saem as resoluções, nós temos todo o organograma, a diretoria executiva, tudo funcionando em Campinas e permeando para as regionais, que as regionais se reportam, então, aos grupos. Então, existe essa hierarquia na organização do Amor Exigente. Pode virar. Quais são as características do Amor Exigente? É um grupo apolítico, nada tem a ver com política no nosso movimento. Então, lógico que nós não somos analfabetos políticos, né? Que não quero nem saber se existe política. Lógico que a gente entende que a política existe, mas nós não somos adeptos a partido nenhum. Então, o nosso grupo, a nossa federação, é uma organização apolítica, sem cunho religioso. Muitas pessoas pensam que porque foi o Padre Haroldo que trouxe essa proposta para o Brasil, vinda dos Estados Unidos, ele conheceu lá e trouxe aqui, e começou a formar esse movimento, por ser ele o nosso presidente de honra, é o cunho religioso da religião dele. Não é. Nós temos pessoas de toda sorte de crenças. Então, não tem cunho religioso e não visa lucro. Não temos lucro, não pensamos em dinheiro, não é essa a nossa praia, né? Não visamos lucro. As contribuições que são dadas pelas pessoas que participam, essas contribuições são voluntárias, apenas para a possibilidade de termos esse escritório central que é aqui em Campinas, da sede. Então, é uma organização sem fins lucrativos. Pode virar. Quais os objetivos da proposta do Amor Exigente? Eu coloquei lá, sensibilizar as pessoas para mudanças. E por que será isso? Porque se a gente estivesse tudo bem, nada precisaria mudar, era só continuar do jeito que vinha vindo. Se alguma coisa está acontecendo, se precisamos fazer enfrentamento ao crack, se a violência está tomando conta, se os nossos adolescentes, as nossas crianças estão desorientados, alguma coisa está acontecendo. Precisamos sensibilizar as pessoas para mudanças, como a nossa companheira Lúcia falou tanto. O mundo mudou, temos que mudar. Mas há muitas pessoas que acham que não tem que mudar e querem funcionar a família da maneira como funcionava antigamente. É inviável. Tudo mudou, temos que mudar também nós. Esses 12 princípios básicos e éticos são a base dessa proposta. Esses 12 princípios são a literatura que dá base para as nossas reuniões. Então, são os itens que vão dar o rumo das reuniões. Sobre o que a gente vai pensar. Não é simplesmente, tem que mudar. Então, se era
aqui era branco, vamos mudar para preto. Não é assim. Por que sair do branco para ir para o preto? Por que sair daqui para ir para lá? Então, vamos fazer reflexões com base nesses princípios, que são os princípios básicos e os princípios éticos. Esses são o conteúdo das reuniões. Sugerir a participação em grupos de auto e mútua ajuda. O que são esses grupos? São grupos de pessoas que, ao se encontrarem, ao se reunirem, vão trocar experiências. Por que será que os adolescentes gostam tanto de formar uma turma? Porque trocam ideias com alguém que pensa igual. É sempre assim que funciona. Quando a gente troca ideias com pessoas que têm problemas parecidos com os nossos, a nossa cabeça alivia, aquele problema alivia. Também, além de aliviar porque eu ouço o que o outro conta, eu tenho a possibilidade de contar, porque nós estamos todos com as mesmas ideias. Então, é um fortalecimento de ideias. Isso que é grupo de ajuda, de autoajuda, quer dizer, eu me ajudo e ajudo o outro, mútua ajuda. Quando vocês viram o logotipo do Amor Exigente, ele tem duas mãos assim. É porque é via de mão dupla. Eu vou para ajudar e quero ser ajudado. Então, é esse o X da questão do grupo de auto e mútua ajuda. Então, qual é a característica, outra característica da proposta Amor Exigente? Estimular as pessoas a promoverem mudanças comportamentais em suas próprias ações. A gente não vai ao grupo para ver o que é que o meu filho tem que mudar. É o que eu vou mudar. E quando eu mudo, quem está ao meu redor muda. Então, isso aí é o diferencial do Amor Exigente. As mudanças vão acontecer a partir de cada participante. Não vou planejar para que o outro mude. Outra característica, apontar o valor da responsabilidade social visando ao bem comum. Então, além de eu mudar porque eu quero um mundo melhor para mim, entender que se eu mudar e o meu mundo estiver melhor, quem está perto de mim tem um mundo melhor. Essa é a visão social, de fazer o empreendedorismo social, de fazer o bem pelo outro também. As premissas básicas, quer dizer, que coisas são importantes nessa proposta? Somos contra a dependência de álcool e outras drogas. A Lúcia já explicou, já falou aí sobre o que é o álcool sem o abuso, né? Que o álcool existe, está aí, sim, mas a dependência é que nós somos contra a dependência de álcool e qualquer outro tipo de droga, sendo droga qualquer substância que ao entrar no meu organismo por qualquer maneira, por qualquer via, modifica o meu humor e eu perco o domínio sobre mim mesmo. Isso é droga. Então, já deu para vocês pensarem num monte de outras coisas, não só álcool e as drogas mais comuns que a gente tem visto aqui, não é? Que já foram citadas aqui. Quantas drogas, quantas coisas existem que eu ponho no meu organismo, muda o meu humor e eu perco o domínio sobre mim mesmo. Isso tudo é droga. Dentro dos grupos, não agimos como profissionais, como políticos ou como religiosos. O que quer dizer isso? Que se eu sou um profissional, posso ser um profissional da área de saúde, posso ser terapeuta ocupacional, por exemplo. Se eu estiver no grupo Amor Exigente, eu posso fazer uso da minha habilidade como profissional, mas não usufruir deste encontro de pessoas
para a minha profissão. Eu não preciso nem dizer que eu sou uma terapeuta ocupacional, mas eu posso pôr meus préstimos a favor da proposta Amor Exigente, assim como qualquer outro ramo de profissionalismo. Somos uma rede de grupos espalhados por todo o país e usamos os recursos disponíveis em nossas comunidades. Então, como vocês viram, nós estamos lá no Amazonas, estamos também no Rio Grande do Sul, na Argentina. Cada comunidade usa o seu potencial em favor do grupo. Logicamente que, então, existe um cerne do funcionamento do Amor Exigente e, a partir da especificidade de cada região, é como funciona o grupo, levando em conta a comunidade onde ele está inserido. O sigilo é imprescindível. Então, como eu disse a vocês, que a gente vai ao grupo e vai trocar experiências, é muito importante que se saiba que tudo o que se ouve no Amor Exigente tem que ficar no Amor Exigente, não se tem que passar adiante. Então, há sigilo quanto às partilhas, quanto às informações, quanto tudo o que é ventilado lá dentro. Aí veio o que a Lúcia pediu, que é prevenção. A partir de já um congresso, porque nós temos congresso a cada 2 anos. E em 2003, nós tivemos um congresso em Londrina, de onde saímos com a diretriz, que era trabalhar a prevenção, desde 2003. Nos dias de hoje, 9 anos depois, nós ainda estamos firmes nessa batalha. Essa é a nossa intenção de mudança, afinal. Nós estamos desde o começo dizendo que precisamos mudar. Nós temos trabalhado durante esses 26 anos, como eu falei com vocês, com a família, dando apoio à família, informação, apoio, toda sorte de apoio. Mas agora nós estamos querendo muito trabalhar a prevenção. E o que vem a ser esses 2 ramos da prevenção primária? Amor exigentinho é o amor exigente sendo aplicado a crianças pequenas. Quando os pais vão aos grupos e levam as crianças, porque não tem com quem deixar, estas crianças estão ficando com um voluntário de amor exigente que passa a fazer atividades lúdicas com eles sobre a proposta Amor Exigente também. Então, ao mesmo tempo que os pais estão absorvendo a proposta do Amor Exigente, as crianças com o Amor Exigentinho também estão. E esse PQVAE é o Programa de Qualidade de Vida do Amor Exigente. Esse aí é o programa que nós estamos começando algumas cidades, já tem há bastante tempo. Em Campinas, nós estamos praticamente começando, mas é um programa de qualidade de vida com o Amor Exigente que é aplicado nas escolas. E eu quero explicar a vocês que a maneira como nós temos trabalhado na escola é fazer uma capacitação dos professores através de reuniões que são semanais, não é a gente ir fazer um intensivão, explicar para o professor o que é o Amor Exigente e acabou. Não, nós temos um projeto que é por 15 semanas. A gente capacita os professores e a escola como um todo, a direção, os outros funcionários, à medida que for possível. Então, temos trabalhado aqui em Campinas, estamos fazendo esse projeto dentro de uma escola pública estadual, em Barão Geraldo. Então, por isso que eu disse que é início, porque nós já fizemos capacitação de vários professores em outras escolas, escolas particulares, e agora nós estamos entrando na pública. Então,
já mantivemos contato com o município, através do secretário da Educação, para que a gente repense a possibilidade de implantar esse projeto nas escolas municipais. Então, aqui em Campinas, a gente já está começando a trabalhar, que esse projeto, então, consta de, paulatinamente, durante 15 semanas, nós temos as reuniões onde nós vamos fazer a capacitação dos professores. A partir daí, o professor vai ter um espaço do horário de trabalho dele, como a escola, a direção optar por fazer, para preparar um material da maneira que ele cria, o professor. A família vai saber da implantação daquele projeto na escola, porque a família é chamada também para fazer essas reuniões. Então, a partir daí, só então vai se levar para a sala de aula as noções daqueles princípios básicos sobre os quais eu falei com vocês. Então, é assim que consta o projeto PQVAE, é o Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente. Então, é assim que nós estamos pensando, nós estamos projetando o nosso trabalho nas escolas. Esse é o trabalho de prevenção primária, que já temos livros sobre isso, já foi editado e chama-se Prevenção com Amor Exigente antes que coisas ruins aconteçam. Então, o fortalecimento da criança para que não queira drogas. Então, quando pais nos perguntam, mas quando que eu tenho que começar a fazer prevenção? Curso de noivos. Antes de tudo, você tem que saber de como você vai querer essa criança. Então, sempre vai ser, aquele momento é o momento de se fazer prevenção. Criando crianças que vão dizer não à droga porque não querem. Porque esse é o melhor pedaço do não uso. É quando eu digo não quero. Não como quando os jovens com os quais eu trabalho, que são dependentes químicos, que já tem que dizer, eu não posso, eu não quero, até chegar no não quero, como é duro. Vocês já viram, hoje foi mostrado muito aqui. Então, antes do não, até chegar no não quero, vamos pôr o não quero antes. Sem o não posso. Esse não posso é quando o nosso jovem vê o amigo tomando a cerveja e fala, não, ele diz para ele mesmo, eu não posso. Até chegar a hora que ele diz, eu não quero, leva muito sofrimento, muito tempo. É nesse sentido que eu estou dizendo. Não dizer que a criança pode dizer, eu posso. Não. Eu não quero, já logo de cara. Não quero, eu não preciso de droga para ser feliz. Então, esse é o nosso intento em Amor Exigente atualmente. Além de tudo o que a gente já tem feito. Além do apoio às famílias. Então, eu estou frisando a prevenção, porque eu vi que a intenção da organização era pensar na prevenção como um enfrentamento pacífico. Que ótimo, ótima ideia. Então, pode virar. Como encaminhar? Eu pensei muito que eu encontraria aqui técnicos que, vez ou outra, estão sempre se deparando com famílias precisando de encaminhamento. Então, para onde encaminhar? As famílias deverão ser sempre encaminhadas aos grupos de apoio. E onde obter saber onde é esse grupo de apoio? Nós temos um site que eu vou passar para vocês agora mesmo. Os endereços a nível nacional, como eu falei que tem grupo
em todos aqueles lugares que vocês viram. A nível nacional, a gente tem na internet. É só você clicar e vai encontrar a cidade, o endereço, o nome da pessoa responsável, tem tudo lá. Então, através do site, vão obter os endereços e os telefones, onde vão ter grupos de apoio. Então, o nosso endereço eletrônico é www.amorexigente.org.br. Ali é para entrar em contato, né, o e-mail info@amorexigente.org.br e os telefones da federação. Ali veio um só, mas através desses, se vocês quiserem, depois vão passar outros para vocês. Então, era isso que eu queria passar rapidamente, assim, meio botando muitas ideias na cabeça de vocês, muito rapidamente, mas eu acho que alguma coisa sempre fica. Fica, como é que é? Fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas. O que eu estou oferecendo não é nada de rosa e também não quero que fique cheiro de droga, não. Vamos pensar nas rosas mesmo. Vou passar para vocês um monte de rosas e um grande abraço. Obrigado por terem me ouvido. Muito obrigada, Vera. Pessoal, temos 15 minutos, ok? Até 4h30, para perguntas que vocês queiram dirigir aos palestrantes que estão na mesa. Microfone está aí, pessoal? Vamos lá. Ali com a Regina. Antes que venha a primeira pergunta, pessoal, esse evento inteiro, assim como os outros 3 que já ocorreram, este estará e os outros estão na íntegra no site www.carinasabedotti.com.br. Com K, Sabedotti com um T só, mudo. Tá? E aí lá vocês conseguem assistir todos, e nessa semana mesmo nós teremos este também postado lá. Tá bom? Pode fazer a pergunta. Eu vou colocar ali, tá? Compartilhar um pouco com o Rodrigo, né, e com todos vocês. Eu me chamo Beatriz, trabalho na instituição Padre Haroldo, no programa Além da Rua, com adolescentes em situação de rua, no serviço de acolhimento. Então, é o abrigo, que é misto agora, e a casa de passagem. Né? Então, assim, compartilhar com o colega, né, porque sou psicóloga também, e a gente fica muito preocupado que somos psicólogos e trabalhamos em instituições que têm uma comunidade terapêutica, né, que acho que você colocou muito bem, existem comunidades e comunidades. Né? Então, é importante ressaltar a maneira, não vou focar isso já, agora, não tenho autoridade para isso, não estou aqui pela comunidade terapêutica, mas a questão de estar lá porque quer é muito importante, é fundamental para o trabalho. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, no nosso trabalho, eu faço parte da equipe psicossocial, nós necessariamente precisamos trabalhar com a rede. Né? Trabalhamos com o CAPS, porque nós temos adolescentes, alguns, muito comprometidos com o uso de crack. Muito comprometidos, né? Isso. Então, quando a gente coloca, mas eles estão dependentes, e aí o CAPS nos diz, não, mas isso não é dependência. Então, assim, a gente tem construído um diálogo entre os serviços, porque tivemos muitas dificuldades de entendimento do outro. Né? E, às vezes, a gente fica, muitas vezes, brigando. E, às vezes, a gente pede, por exemplo, da saúde, uma série de coisas que a saúde não pode oferecer. Da mesma forma,
como a saúde espera que a assistência tenha uma série de coisas que ela não pode oferecer. E numa dessas está um menino ali, magrinho, sujo, que saiu de uma hibernação complicada. E às vezes na nossa conversa, mas fulano, então vai no CAPS, diga que você precisa de ajuda. Ele vai no CAPS, preciso ser internado. Ele fica 15 dias no Ouro Verde. Né? Trancado. E eu penso que na situação dele não podia ser de outra forma. É isso que a saúde nesse momento oferece, porque a situação da saúde no município, que também não tem verbas que não dependem só do município. Né? Então, eu acho assim, os serviços hoje que tentam atender os nossos queridos adolescentes, né, sujeitos de direito, infelizmente, a gente esbarra em uma série de dificuldades institucionais. Né? E o que a gente tem percebido, que a gente tem conseguido fazer esse diálogo, aproximando os CAPs, não é um diálogo fácil, porque a gente percebe algumas questões ideológicas muito fortes. Não pode diagnosticar porque é adolescente, porque isso, porque aquilo. Mas, assim, devagarinho a gente vai trazendo a experiência que a gente traz. Olha, a família disse que desde pequeno ele é hiperativo. Essa palavra hiperativa não veio na boca dessa mãe à toa. Um médico disse para essa mãe que esse menino é hiperativo. Então, precisa olhar para isso. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é que realmente a gente precisa ter uma relação. Porque nós, psicólogos, e mesmo que eu esteja trabalhando numa instituição cofinanciada pela assistência social, sou profissional da saúde. Como muitos psicólogos que trabalham na própria comunidade terapêutica, né, e no programa Além da Rua, uma equipe psicossocial. Então, assim, a gente tem um entendimento do que não deve acontecer para os nossos atendidos. E muitas vezes esses atendimentos acontecem. Redução de danos. Essa questão de redução de danos a gente está discutindo muito no nosso serviço, ainda mais a gente que trabalha com esses adolescentes. Né? Então, acho que é isso. Acho que o caminho não é chegar num discurso de briga, né, porque a comunidade terapêutica é isso, blá, blá. Existem exceções. Existem absurdos. Existe total descaso também de ver um menino ali, não, mas ele não é dependente. Né? Quer dizer, existem discussões muito sérias a serem feitas desse sujeito, dessa pessoa que a gente atende. E acho que entender os limites do outro serviço ajuda muito a gente começar uma conversa. Né? E a gente está conseguindo isso e temos alcançado alguns resultados bons em favor desse adolescente que faz esse uso de substância. Então, assim, eu acho que precisa ter essa abertura mesmo. Acho que você colocou muito bem. Eu fiquei muito preocupada, porque você estava falando em termos de categoria. Nossa, sou psicóloga, o que ele vai falar? Será que vai falar por mim? Sou psicóloga? Né? Eu acho que você tocou o assunto de uma maneira bem cuidadosa, né? E acho que é por aí. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Liliane, eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho na rede pública. Né? Cheguei tarde, tá? Cheguei agora, peguei uma parte só, né? Mas com a fala do Rodrigo e da Vera Porto, eu queria agradecer, porque a gente, como auxiliar de enfermagem, o nosso corpo a corpo com a clientela é muito maior. Né? A gente acaba se envolvendo com vidas, com filhos e tudo. Né? E a semana passada mesmo eu peguei uma mãe que ela estava desesperada, que ela queria diazepam, que ela não consegue dormir, porque quando ela vai buscar o filho lá na biqueira, ela não dorme, então ela tem que tomar uma dose cavalar de diazepam. E semanalmente ela está lá porque ela precisa desse remédio, ela precisa disso. E daí eu liguei na Secretaria de Saúde pedindo aonde eu poderia enviar essa mãe, porque eu acho que não é o tratamento medicamentoso dela, porque um dia ela vai encher a cara de diazepam e não vai acordar mais e o problema vai ficar pior. Né? Mas assim, eles não disseram, eles não tiveram aonde me fazer essa indicação, a não ser ir ao CAPS. A minha briga com o CAPS é que ele auxilia muito em álcool e droga a pessoa específica que está dependente.
né? Mas eu acho que eles têm que ter um acompanhamento com a família, com os irmãos, com os filhos, com os outros filhos. E é exatamente o que o Rodrigo disse, né? Fica uma coisa centrada e as pessoas não mudam, né? Como essa criança chegou a isso, o que aconteceu com o pai, com a família, com os outros irmãos, né? A gente não tem esse estudo, né? A gente não tem essa capacitação. A nível também que na rede pública, isso é muito centrado aos distritos e enfermeiros, né? E não às pessoas que estão realmente no corpo a corpo, lidando com a vida o tempo todo, que as pessoas estão o tempo todo ali, procurando quem está mais próximo, quem está mais a seu nível, que geralmente é a enfermagem, e não o enfermeiro e nem o coordenador. Tá? Obrigada pela apresentação. Ok. Sérgio, só uma pergunta. Você quer fazer alguma colocação? É melhor fazer o bloco, né, gente? Aí depois a Isso, gente se estende um pouco aqui no tempo de resposta, porque como a gente está com o tempo em cima. Sérgio, então, faz a última pergunta da nossa tarde. Boa tarde, Karina, Verinha, querida. Muito tempo, né, Verinha? A gente não se encontra nos caminhos aí. Bom rever. Obrigado, você também. Eu, na verdade, vim fazer uma fala, né, junto com a colega aqui, porque fiquei realmente um pouco incomodado com esse posicionamento do Conselho Regional de Psicologia. Pela manhã eu queria jogar meu título eleitor fora, agora à tarde meu sonho de ser psicólogo já está um pouco abalado, né? Pois é, né? Porque o problema é muito maior do que a gente consegue medir, enxergar, tratar, né? E quando eu vejo um conselho chegando no posicionamento de que eu só faço esse jogo, um conselho de psicologia que deveria tratar a nossa criança interior, chega assim, não, eu só faço esse jogo se a bola for a minha e as regras forem as minhas, né? Eu vejo mais uma criança querendo brincar do seu jeito nessa história. Então, eu acho que veio nessa fala em defesa das comunidades terapêuticas. Conheço algumas muito sérias, com resultados muito bons, né? E é verdade que o mundo do ideal seria que os organismos públicos, que nós, né, tem técnicos aqui, dessem conta da saúde pública, dessem conta que a sociedade humana dessem conta da questão da droga, que todos os pais acolhessem seus filhos amorosamente, da melhor forma possível, que a droga não fosse uma realidade na nossa sociedade. Mas não é essa que a sociedade que nós temos e vivemos. É uma outra sociedade, com N carências, com N enganos, enfim, com valores distorcidos, com consumismo, tudo isso que foi falado hoje aqui. Então chega, né, mais alguém falando assim, não, só jogo se o jogo for do meu jogo, se o jogo for do meu jeito. Acho que não vejo nada de errado, comunidades que trabalham apoiadas né, na questão da religião. Está funcionando, o menino está lá, a menina está lá, está se recuperando, qual o problema? O problema, sim, são as comunidades que tratam mal, e tudo isso que você também colocou. Então, eu acho que né, pode existir, acredito que possa existir vários jeitos, de várias formas, com várias, né, metodologias, desde que haja o respeito ao ser humano, haja esse critério de um olhar carinhoso, afetivo e amoroso para esse ser que está sendo atendido lá. E aí a forma, eu acho que é o que menos importa. Se eu vou dar um abraço por cima, um abraço por baixo, um abraço meio torcido, meio esquisito, não vai mudar nada. Quem está recebendo o meu abraço, está recebendo o meu carinho, está recebendo o meu afeto. Então, essa fala que as coisas... é legal se fosse dessa maneira, em forma de rede, no internato, não sei o que e tal. Mas eu acho que, nesse momento, nós precisamos agregar, somar, trazer mais, né? E mudar o que tem menos, né? E enfrentar o que tem menos respeito, menos tudo isso, né? Então, obrigado. Ok. Rodrigo, você quer responder? Quer fazer alguma colocação? Bom, vamos lá. Vou responder, gente, do lugar em que eu estou. Não tive o tempo de me apresentar, mas inclusive eu e a Beatriz já estivemos em reuniões juntos como profissionais de área. Eu sou um profissional
da área da saúde. E aqui temos profissionais da área de assistência, né, que são voluntários em outras instituições. Entretanto, tem uma coisa que a gente precisa, né, poder entender, até para a gente dialogar, inclusive na responsabilidade e a partir de instituições que têm condições de cobrar publicamente algumas melhorias. Eu acho que, enquanto profissional de saúde, eu comungo de vários aspectos que vocês trouxeram, assim, não tenho me furtado, inclusive, de várias discussões, da gente poder, em determinados momentos, poder discordar e concordar em várias coisas, entretanto, em determinado momento, a gente está aqui para falar de quem? É do usuário que estamos para falar. Então, quais são os recursos que temos nesse momento? Então, como é que a gente vai lidar com essa perspectiva que a gente tem? Entretanto, quando a gente fala da perspectiva da esfera pública, e aí vou trazer aqui, então, a figura do Conselho Regional de Psicologia, né, como uma instituição da sociedade civil representante de categorias, gente, vou trazer um impasse aqui, por exemplo, de coisas e situações que a gente vive no nosso município. Quem, se não algumas instituições que se colocam publicamente, tem condição de cobrar responsabilidade do poder público? A gente vive uma situação de extrema dificuldade, por exemplo, no município de Campinas, né, de encerramentos de contratos de trabalho de profissionais da área de saúde e de outras áreas também, né? Se não é a promotoria pública, por exemplo, cobrar responsabilidade do município com relação à execução dessas políticas, os trabalhadores por si só que estão ali trabalhando, né, assim, estão dando seu sangue com seus empregos, trabalhando de forma honesta e sincera dentro daquelas instituições, por si só, eles não têm plena e total condição de fazer isso. Então, o Conselho tem um papel diferente aqui na jogada. O Conselho de Psicologia tem uma responsabilidade enquanto órgão de classe de zelar, então, pelas políticas públicas a partir dos debates públicos que são realizados. E, dentro dessa responsabilidade, a gente não pode se isentar de alguns debates que são difíceis, mas a intenção e tentei frisar na minha apresentação, não é negar as experiências que existem e tudo que é exitoso dentro do campo que a gente está trabalhando da perspectiva da prevenção e do enfrentamento de problemas sociais tão graves quanto esse que a gente tem hoje em dia. Mas a perspectiva a gente tem responsabilidades. E aí eu jogo, inclusive, né, comungando aí com meus parceiros da assistência, quantas e quantas vezes, aí pensando na perspectiva enquanto profissional, o serviço tem que dar respostas que não tem condições de dar porque faltam políticas públicas para a área, né? E, por exemplo, da instituição que é financiada pelo poder público, em determinados momentos, né, o contrato que aquela instituição tem com o poder público não é aquele. Entretanto, ela tem que esticar mais ainda o cobertor para poder fazer aquilo que é preconizado. E aí tem uma discussão de gestão, uma série de coisas, para a gente poder que, nesse momento, como representante do Conselho Regional de Psicologia, não é da minha alçada, né, mas eu trago a perspectiva justamente para o campo da área da psicologia, aquilo que a gente tem tentado debater aí nos diferentes fóruns. Por exemplo, vou trazer uma ação bastante concreta aqui, o Conselho Federal de Psicologia e aí o CRP também tem divulgado, que é um relatório que foi feito através de visitas de diferentes instituições, clínicas de atendimento para dependentes químicos e comunidades terapêuticas, que trazem relatos de algumas instituições em nosso país que foram visitadas e o resultado dessas visitas são colocados em um documento público para falar. E essas instituições, como chegou ao conhecimento? O conselho é ruim e vai lá, né, assim, fiscalizar, chega chutando a porta? Não, gente. A gente recebe notificação através de denúncia do Ministério Público, através de denúncia de profissionais que atuam em determinados serviços. Isso não só se restringe a instituições, comunidades terapêuticas, clínicas de atendimento. A gente tem inúmeras denúncias, inclusive do poder público, que em determinados momentos a gente também encaminha, né, para falar de situações que estão colocadas em violação de direitos humanos, uma série de coisas. Eu acho que a tentativa de produzir referências são justamente para a gente começar a trabalhar na perspectiva das áreas. E uma outra coisa, gente, que eu tentei frisar também na minha fala. Uma coisa pensando aí nas diferentes áreas que a gente tem dentro das nossas políticas públicas, saúde, assistência, educação. A gente tem responsabilidades que são públicas do Estado, a gente tem instituições que são financiadas, que desempenham atividades. Uma coisa o que a gente tem visto em muitos municípios é que em vários momentos o Estado se desresponsabiliza pelas suas responsabilidades
e responsabiliza as instituições que, em determinados momentos, elas têm um enfoque dentro da perspectiva da atuação que elas têm desenvolvido. Elas não têm plena condição de dar, por exemplo, toda a continuidade para ações que são de uma esfera maior, que é de responsabilidade pública, né? Se, dentro da pactuação do cofinanciamento da instituição, por exemplo, falando do Padre Haroldo, o que está pactuado? Qual é a responsabilidade que ele vai ter com relação a isso que está combinado? Ele é financiado por que razão? E dentro dessa razão, na esfera pública, então, essa instituição vai ser fiscalizada a partir daquilo que combinou com o poder público. Se a instituição estiver descumprindo algo que está no combinado, aí cabe à sociedade fiscalizar. Porque o que a gente tem visto cada vez mais dentro da esfera pública, né, instituições que são contratadas, né, e aí o poder público não tem condição de fiscalizar. E aí acontecem diversos problemas que depois acabam refletindo, inclusive, na população que precisa da assistência. Então, essa é uma questão. Companheiro, eu convido... Desculpa, eu esqueci seu nome. Fábio ou Mário? Mário. O Conselho Regional de Psicologia tem enviado aí convites a todos os profissionais da área de psicologia para os debates públicos, para plenárias, congressos, onde questões como essa, que acabam gerando posicionamentos, são discutidas. Eu estou aqui como porta-voz de alguns posicionamentos que o CRP tem adotado. A gente tem uma história, né, o Conselho, enquanto instituição, tem uma história muito próxima ao movimento da reforma psiquiátrica, que culminou, né, inclusive na abertura aí dos grandes hospitais psiquiátricos, que depois acabaram aí adotando uma outra perspectiva, e o que culminou para ser a Política Nacional de Saúde Mental. A gente tem diversos problemas e áreas que a gente está construindo ações. Então, o Conselho é um ator político, ele é um ator de maior escala, maior proporção. Ele, em determinados momentos, tem responsabilidades diferentes de nós profissionais que estamos ali na lida do dia a dia. E é por isso que, em determinados momentos, esses posicionamentos são importantes, até para fomentar quem está ali no dia a dia, segurando o touro na unha, né, poder, então, ter um respaldo maior aí de outras instituições, porque, infelizmente, em algumas situações, a gente trabalha com uma realidade muito difícil dentro do poder público, e eu não me isento, enquanto profissional da saúde, de dizer que não está fácil trabalhar na esfera pública. Né? E aí, quando a gente vê os nossos usuários, cada vez mais a gente tem essa concretude de que é necessário a gente conversar entre os outros setores. Última coisa para falar, com relação à liberdade de culto. Falando da perspectiva do CRP, já visitei instituições sérias, instituições que preservam a liberdade espiritual das pessoas. As pessoas podem aí professar, né, o seu momento de culto, seu momento de poder aí manifestar a sua relação com a espiritualidade. Mas o que é preocupante é à medida que a gente começa a ter casos e problemas por pessoas que, por uma perspectiva de discordância, podem não ser mantidas em tratamento ou em acompanhamento em instituições que são contratadas para promover atendimento. E aí essa é uma questão importante. Assim. E uma coisa, eu não estou querendo aqui com essa fala atacar individualmente alguma instituição. Se eu quisesse, eu falaria. Na realidade, eu estou dizendo de coisas que acontecem, gente. Se a gente não abre o olho para essas coisas, na realidade, isso passa por cima da gente, a gente fica numa discussão bem específica, achando que eu estou falando do chapéu do outro camarada, quando, na realidade, eu estou falando num cenário um pouco maior. Tá bom? Muito obrigado. Ok. Obrigada, Rodrigo. Rita, você quer falar? Ok, fica registrada a palavra da Rita. Pessoal, muito obrigada pela presença. Encerramos o 4º Encontro Regional Metropolitano de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, às 16h37. Muito obrigada.